Oi, gente, eu sou a Vanessa Adri, estudante de jornalismo e repórter da TV Unifor. E hoje a nossa entrevista do Mundo no Campus é com a figurinista e produtora de moda Flávia Rossetti, que ela veio aqui acompanhar a exposição no Espaço Cultural Unifor, a exposição Armorial 50 anos. E aí a gente aproveitou esse bate-papo que ela teve também com os alunos de moda da Unifor para a gente ter esse momento aqui com ela. Flávia, muito obrigada. Olá, Vanessa, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, ter feito esse bate-papo com os alunos e poder falar um pouco sobre figurino, sobre a profissão. E o mais especial de tudo é que a gente ainda está na montagem da exposição. Mas quando essa entrevista for ao ar, a exposição vai estar em cartaz e vocês podem acompanhar, certo? Flávia, de novo, muito obrigada pela participação. Para começar, eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória. Bom, me chamo Flávia Rossetti, eu sou formada em design de moda. Eu comecei a trabalhar com moda desde criança, praticamente, né, a me envolver com esse universo, porque eu sou filha e neta de costureiras. Então, esse universo ele já estava presente dentro da minha casa. Né? Eu utilizava os retalhos que sobravam das costuras da minha mãe para fazer as roupas das minhas bonecas. Então, eu já tenho essa familiaridade já desde da minha casa. E quando chegou aquele momento de escolher uma profissão, né? O que eu vou fazer quando eu crescer? E aí eu escolhi a moda para estudar, porque além de já ter familiaridade, é algo que realmente eu gosto de fazer, né? E então eu me formei em design de moda e atuo no mercado de figurino, mais especificamente desde a época da universidade. Antes da faculdade, eu transitei por diversos meios da moda, porque eu acho que é importante você testar, né, entender o que do mercado se encaixa mais com você, com seu perfil. Então, eu já trabalhei com joalheria, já trabalhei com confecção, já trabalhei com co-hunting, né, que é pesquisa de tendências. E aí, no decorrer dessa trajetória, eu fui entendendo o que eu gostava mais, até chegar na produção de moda, no figurino, e envolver esse trabalho da moda com a arte também, né? Com o cinema, com a produção audiovisual, com a exposição também, né? Poder expor seu trabalho, né, em museus. A gente está agora, vai fazer 4 anos com a exposição Armorial 50 anos. E eu tive o prazer de poder recriar os figurinos de Francisco Brenan, que ele fez para a primeira obra cinematográfica, né, adaptada do Alto da Compadecida, que é a obra super conhecida do nosso mestre Ariano. Então eu tenho essa familiaridade com a moda desde criança na minha casa e fui transitando entre diversos meios até chegar, né, nesse mercado audiovisual, da arte, da música também, né? Eu visto artistas para shows, para videoclipes. Então esse meio da moda ele tem essa ampla, né, mercado e oportunidades, né? E eu acabei transitando entre todos eles até chegar nessa exposição, né? Poder fazer os figurinos que foram do cinema e trazer para o público, mostrar numa exposição junto com obras artísticas, junto com obras com as artes visuais, né? Pronto, Flávia. Que habilidades você considera assim, importantes, tanto técnicas como criativas, para um aluno que se deseja ter e ser figurinista? Bom, eu acho imprescindível que o aluno de moda ele seja aplicado e curioso em todas as matérias do curso de moda, sem exceção, porque no decorrer dos anos a gente percebe que a gente precisa desse conhecimento completo, desde o conhecimento técnico, de como foi feito um tecido, né? Sobre fio, materiais, sobre a construção de uma roupa, modelagem, molagem, isso é imprescindível. Então, eu acho que
você ser um aluno aplicado, trocar com seus colegas, trocar com pessoas de outros cursos, isso vai te enriquecer de uma maneira assim, para você poder ter repertório como profissional e ter ferramentas para ali no meio do caminho, se precisar ajustar alguma coisa, você conseguir lidar com aquilo. E como é que é o processo de criação para diferentes produções, já que você falou que lida, né, com produções audiovisuais, televisão, cinema, como é que é esse processo de criação das peças? Bom, cada meio é um processo de criação diferente do outro, né? Por exemplo, na publicidade, no cinema, nas séries, geralmente a gente, né, o departamento de figurino ele faz parte da equipe de arte, né? Então a gente alinha a paleta de cor, né, os figurinos, a pesquisa com a direção de arte, também com a direção do filme, seja ele publicitário, um longa-metragem, um curta-metragem. Então é um processo em equipe. E você foi indicada, né, assim, trazendo para o seu lado pessoal e artístico também, você foi indicada para o Emmy com o documentário Transo. Como foi para você ter esse reconhecimento nesse prêmio? Bom, para quem não sabe, também figurino, vez ou outra, também pode entrar em documentários, é muito raro, mas alguns diretores querem trazer uma visão mais artística para o seu trabalho, então é uma área que também o figurino pode atuar. Eu atuei como figurinista desse documentário, que é um documentário que fala sobre sexo com pessoas com deficiência. Então ele aborda um tema tabu e tão importante para a nossa sociedade, porque a gente coloca o olhar, né? Olha para onde a gente não costuma olhar, não costuma ter essa curiosidade. Então a gente fez um documentário muito legal, entrevistamos muitas pessoas importantes que abordaram esse tema e foi um projeto que também teve né, a gente alinhou a direção de arte com figurino, nós rodamos 5 estados, a gente começou esse projeto em 2021, em plena pandemia. Uma dificuldade, imagino, né? Super, e a gente finalizou em 2023 e a gente conseguiu vender esse projeto para a Rede Globo. Ele é um projeto que está disponível na Globoplay gratuitamente, é só fazer o cadastro na Globoplay que dá para assistir. E depois do lançamento nós tivemos essa indicação ao Emmy Internacional. E toda a equipe, a gente ficou muito feliz, não levamos o prêmio, mas só de ter a indicação com um projeto tão importante, não tenho nem palavras. A equipe inteira está muito feliz de ter tido esse reconhecimento e poder, né, também difundir esse trabalho pelo mundo, né? Já é um grande reconhecimento, uma grande vivência, né, para toda a equipe. Muito, muito. Flávia, trazendo para essa vivência aqui do Espaço Cultural da Unifor, com a exposição Armorial 50 anos, como foi para você, né, participar desse processo e também explicar um pouquinho para a gente o conceito dessa exposição? Bom, a exposição Armorial 50 anos conta com diversos artistas, né, desde artes plásticas, cerâmica, dança, teatro, o cinema. Foi um movimento criado na década de 70 por Ariano Suassuna, né, englobando todas essas artes. E Denise, que é a curadora da exposição, juntamente com Regina Godoy, que é a idealizadora da exposição, elas tiveram a ideia de trazer o cinema e trazer um núcleo de figurinos também. Então, os figurinos estão em 3 núcleos diferentes da exposição. Então, a gente tem figurino de teatro, que é um figurino do grupo Grial, que está exposto, que é um figurino da década de 90, se eu não me engano. Tá? Eu fiz parte da montagem desses figurinos, e aí temos o núcleo do caboclo e do reisado. A gente tem esses figurinos típicos. Que é tão brasileiro. De Recife, coisa mais linda. Uhum.
foram feitos pelo mestre Salustiano. E vocês vão poder ver na exposição, o manto do maracatu ele foi bordado à mão, tem mais de 8.000 lantejoulas, e poder ver esses detalhes de perto assim, é riquíssimo. E além desses núcleos, a gente tem também, que eu estava falando, do núcleo de cinema, né? Que é do filme A Compadecida. Quem fez esses figurinos na época, né, dessa obra de 1969 foi Francisco Brenan. Quem fazia parte da equipe de arte, diretora de arte do filme, foi a Lina Bobardi. Então, Brenan fez os esboços dos figurinos que estão expostos nessa sala. Eu fiz a recriação dessas peças do filme, a partir de um figurino original que foi encontrado, e a partir dele a gente desenvolveu os figurinos dos demais personagens. Ele conta a história dessa última cena do filme, que é o do julgamento. Então a gente tem 5 personagens, né? Que é o João Grilo, o palhaço, que é o narrador da história, nós temos a Compadecida, que não é o manto original que está exposto, é a réplica, nós temos o Encorado e temos o Jesus também. Esses figurinos são da última cena do filme, da cena do julgamento. E nessa sala vocês vão ver disponível os croquis do artista Francisco Brenan, que foi o figurinista desse filme de 1969, que teve direção de Jorge Jonas, e Lina Bobardi, que foi a diretora de arte do filme, né? Francisco Brenan trabalhou junto com Lina Bobardi e Ariano Suassuna para a criação dos figurinos desse filme. Então, vocês vão conseguir ver os trechos do filme, fotografias dos bastidores, tá imperdível. Vão conseguir ver a brasilidade, né, como você falou, do maracatu. A brasilidade e poder também trazer um clássico do cinema, né, para o museu, né, para conseguir ver esses figurinos de perto, né. E tão visto por muitas gerações, né, Flávia? Conquistou o coração de todos nós brasileiros, né. Com certeza. Flávia, eu quero agradecer, né, a sua participação aqui no Mundo no Campus. Gente, a entrevista de hoje do Mundo no Campus fica por aqui, mas já fica o convite para a exposição Armorial 50. Acompanhe. Até a próxima, pessoal!